Fala galera, tudo em cima? Eu espero que sim. Eu me chamo Ian e nesse vídeo, minha equipe e eu faremos uma abordagem sobre os diversos tipos de lipídios constituintes do metabolismo humano, bem como tentaremos também explicar para vocês o funcionamento do metabolismo do corpo humano relativo aos lipídios, que pode inclusive ser parecido com o metabolismo de outros animais. Dentre os diversos tipos de lipídios, encontram-se os ácidos graxos, os lipídios mais simples dentre todos os outros tipos. Essas moléculas lipídicas são estruturadas em ácidos carboxílicos com longas cadeias não ramificadas de carbonos e hidrogênios, hidrocarbonetos em outras palavras. Seu grupo carboxila, graças à eletronegatividade presente em seus átomos, apresenta em sua estrutura polaridade, enquanto o restante da cadeia é apolar, o que acaba por conferir aos ácidos graxos natureza anfipática, ou seja, a parte hidrocarbonada desses lipídios, que pode conter de 4 a 36 átomos de carbono, não se dá muito bem com substâncias polares, como a água, por exemplo, e é por isso que óleos e gorduras, que possuem lipídios em sua composição, são insolúveis em água. Vale ressaltar que quanto maior for o número de átomos de carbono na cadeia hidrocarbonada dos lipídios, maior será sua insolubilidade em substâncias polares. Existem dois tipos de ácidos graxos, e suas diferenças se encontram em sua constituição físico-química, sendo esses tipos os saturados e os insaturados. Os saturados possuem em sua cadeia apenas átomos conectados por ligações simples, enquanto os insaturados vão conter também ligações duplas em sua constituição. Dependendo do número de insaturações presentes nos ácidos graxos, estes poderão ser classificados em monoinsaturados, quando há apenas uma ligação dupla, ou poliinsaturados, quando há mais de uma ligação dupla. É interessante salientar que lipídios insaturados possuem ponto de fusão menor que lipídios saturados, uma vez que sua conformação contribui para isso, por conta das curvas de cadeias que provocam menor agregação molecular que nos ácidos graxos saturados. Os ácidos graxos possuem também dois tipos de configurações em suas insaturações, podendo ser do tipo cis, que é a forma mais comum, ou trans, que é gerada, em maioria, de forma industrial, através de hidrogenação dessas moléculas. A configuração do tipo cis, que é responsável por causar dobramento na cauda dos lipídios, acontece quando os hidrogênios presentes nela se encontram no mesmo lado da cadeia. Já a do tipo trans, que impede o dobramento da molécula, possui hidrogênios presentes em lados opostos da cadeia. É relevante destacar também que, dentre os ácidos graxos, existem alguns que são essenciais para o consumo, uma vez que o organismo humano não consegue produzir tais lipídios, sendo eles o ômega 3 e o ômega 6, encontrados em alimentos como peixes e óleos vegetais. Muito bem! E essas foram as características estruturais e funcionais dos ácidos graxos trazidas por mim, que serviram como alicerce para as abordagens posteriores trazidas pela minha equipe. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Carlos. Nesse momento falarei a respeito dos lipídios. Você sabe o que são os lipídios? A sua importância para o nosso organismo? Caso não, continue assistindo ao vídeo. Os lipídios são moléculas orgânicas que apresentam um caráter hidrofóbico. Com isso, apresentam nenhuma ou baixa insolubilidade em água. A estrutura básica de um lipídio é uma molécula grandona de carbono, ou seja, são formadas por longas cadeias carbônicas, e para essas longas cadeias carbônicas, nós damos um nome específico, os famosos ácidos graxos. Ao longo desse vídeo, nós iremos ver essa molécula orgânica compondo os principais grupos de lipídios. Dentre eles, podemos citar os glicerídeos. Como a gente já viu anteriormente, são formados por ácidos graxos e leva esse nome glicerídeo devido à combinação do ácido graxo com uma molécula alcoólica chamada de glicerol. Se nessa molécula de glicerídeo a gente fala de uma molécula associada a um ou dois ácidos graxos, ainda continuamos falando de um glicerídeo. E caso seja feita uma associação com 3 ácidos graxos, continuamos falando de um glicerídeo, contudo, de um glicerídeo bastante famoso. Sabe qual? O triglicerídeo. Eu tenho certeza que em algum momento em sua vida você já ouviu falar sobre essa molécula, certo? O triglicerídeo é uma molécula que apresenta 3 ácidos graxos e um glicerol em sua composição. Talvez você já tenha até feito um exame que se deparou com um nível alto ou baixo do triglicérides. Portanto, o exame vai dizer se você tem muita gordura ou se essa molécula está acumulada em suas artérias.
Os lipídios podem atuar de diversas formas na manutenção do bem-estar de um ser vivo. E quando falamos de lipídios, logo pensamos em gordinhas, as baleias que migram para a Antártica. As baleias de barbatana são mamíferos marinhos que ressaltam a funcionalidade da reserva lipídica. Esses animais possuem uma grossa camada de gordura vascularizada e com altas concentrações de colágeno que reveste o corpo desses animais, estando entre o tecido externo e os músculos. Essa camada de gordura pode ter mais de 30 centímetros de espessura e é chamada de blubber. Pelo fato das baleias serem animais homeotérmicos, elas precisam evitar a perda de calor para um ambiente mais frio. Então essa gordura atua como isolante térmico, mantendo o interior do animal na faixa de 36,5 graus a 37 graus Celsius, além de auxiliar na flutuabilidade desses animais e, é claro, sua reserva energética. Quando a gente fala de lipídio, podemos ressaltar no que diz respeito aos óleos e às gorduras. O óleo, em temperatura ambiente, se apresenta na forma líquida e geralmente é associado aos vegetais, enquanto a gordura, em temperatura ambiente, se apresenta na forma sólida e geralmente é associada aos animais. Agora, iremos falar um pouco sobre os cerídeos. Se levarmos ao pé da letra, cerídeos associa-se a ceras, certo? Inclusive, esse é o nome popular dessa categoria de lipídio. Como você já sabe, apresenta ácido graxo em sua composição. Mais uma coisa em comum com os glicerídeos. Também são associados a um álcool, só que você já viu que ácido graxo mais glicerol forma os glicerídeos. Logo, qualquer álcool que não seja o glicerol vai formar os cerídeos. Quando a gente lê a palavra cera, lembramos quase que exclusivamente da cera do ouvido, o famoso cerume do pavilhão auditivo. O cerume apresenta a função de proteção. Ele impede com que partículas entrem em nossa região auditiva, causando a delimitação da mesma. As ceras também são produzidas pelas abelhas, que vão compor o mel. Se a gente tentar misturar a água com o mel, ele vai evitar se misturar com a água. Isso porque o mel é quase que insolúvel em água. A principal função da cera é atuar como um impermeabilizante. Se a gente pegar uma folha de uma árvore e observá-la, ela vai parecer como se fosse uma espécie de plástico, de tão lisinha que ela é. A água, quando cair em cima da folha, rapidamente vai escorrer pela sua superfície. Isso porque a planta secreta cera nessas folhinhas. E isso faz com que a água caia e vá direto para o chão, alimentando suas raízes. Outra característica importante da cera para as folhas é que ela impede com que as mesmas percam sua água durante o processo de transpiração. Outro tipo de molécula que vale a pena ser citado são os fosfolipídios. A membrana plasmática é principalmente formada pelos fosfolipídios. Esses fosfolipídios são moléculas orgânicas bastante específicas e bastante exclusivas entre os lipídios, pois elas são conhecidas por comporem a membrana plasmática. Essas moléculas apresentam características anfifílicas ou anfipáticas. O que é isso? Esse lipídio, quando compõe a bicamada da membrana, formam esse tipo de estrutura simples. Por que eu chamo isso de fosfolipídio? Porque eu tenho uma molécula de fosfato, que geralmente são as cabeças da nossa membrana plasmática. E essa cabeça apresenta uma região que é polar, ou seja, uma região hidrofílica, que gosta de água. Já as caudas, formadas pelos ácidos graxos, são hidrofóbicas, logo vão apresentar aversão à água, não se batem muito bem com ela, e com isso são apolares. E essa região delimitada pelos fosfolipídios acaba por ser uma região delimitante para a célula. Ela faz com que a célula apresente estabilidade e permite com que a água passe pela membrana de forma mais fácil. Oi pessoal, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre os esteroides, eicosanoides e isoprenoides. Eu vou iniciar falando dos esteroides, que são lipídios que não possuem ácidos graxos na sua composição. Na verdade, eles têm um núcleo esteroide e esse núcleo vai estar presente em todos eles. Um exemplo de esteroide é o colesterol, e ele é extremamente importante para o organismo humano, já que ele apresenta diversas funções, como a participação da construção e manutenção nas membranas das células. Ele é utilizado também como precursor de todas as classes de hormônios do organismo, como a progesterona, o cortisol, a testosterona, enfim. Ele participa da fabricação da bile e ele também participa no metabolismo das vitaminas lipossolúveis. Mas, além do colesterol, também existem outros esteroides, como os fitoesteróis, que estão presentes nas membranas celulares das plantas, e os micoesteróis, presentes nos fungos. Agora, eu vou falar sobre os eicosanoides. Eles são substâncias com 20 átomos de carbono, da família ômega 3 e ômega 6, derivadas de ácidos graxos essenciais. Os eicosanoides mais relevantes derivam do ácido araquidônico,
através da via metabólica da cascata do ácido araquidônico. Os eicosanoides possuem meia-vida extremamente curta, exercem um complexo controle sobre os diversos sistemas do organismo humano, especialmente na inflamação, na imunidade e como mensageiros do sistema nervoso central. Geralmente, os eicosanoides ômega 6 são pró-inflamatórios, enquanto os ômega 3 exercem bem menos essa função. E por último, nós teremos os isoprenoides, também chamados de terpenos ou terpenoides. Alguns terpenos podem ser classificados como hidrocarbonetos, compostos apenas por carbono e hidrogênio. Entretanto, à medida que ligações duplas, as quais estão presentes na estrutura química dessas substâncias, passam a ser funcionalizadas, muitas funções orgânicas podem surgir, como, por exemplo, álcool, cetona e aldeído. Os isoprenoides eram considerados como derivados do 2-metilbutadieno, mais conhecido como isopreno, que é uma molécula com 5 átomos de carbono. Isso permitiu classificá-los e estudá-los, quando inúmeros terpenos foram isolados a partir de plantas superiores, muitos deles com valor comercial. Atualmente, nós sabemos que terpenos com aroma agradável são extraídos de essências de plantas, outros são à base de medicamentos, ou as plantas que os contêm são fitoterápicos, e alguns são precursores de vitaminas e outros inseticidas. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Fabrielle e vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos triglicerídeos que os tornam especialmente adequados como combustíveis de armazenamento. Bom, quando nos alimentamos e ingerimos gordura, ingerimos principalmente na forma de triglicerídeos, e quando essas gorduras são armazenadas, também é na forma de triglicerídeos. Mas por que eles são tão importantes como combustíveis? E como nós conseguimos armazená-los em grandes quantidades? Isso se deve às várias características bioquímicas dessa molécula. Elas são estruturas extremamente reduzidas em questão da quantidade de elétrons disponíveis para serem doados em reações de oxidação, tendo um maior potencial energético. São também insolúveis em água, pois os triglicerídeos não têm água de solvatação. Eles isolam a água por serem hidrofóbicos. Isso favorece para que sejam armazenados de maneira praticamente pura e sem aumentar a osmolaridade. Outra característica é que eles são inertes quimicamente, possuem uma inércia química, ou seja, eles podem ser armazenados em grandes quantidades sem participarem de reações indesejadas. No entanto, apesar dessas qualidades no processo de armazenamento, elas dificultam sua utilização como combustíveis, justamente por causa de sua inércia química, pois eles demoram mais para serem digeridos e mobilizados, e é por esse motivo que nós usamos e utilizamos primeiro a glicose, pois ela se mobiliza mais rapidamente. Bom, quando os lipídios ingeridos vão ser digeridos, estes formam grandes gotas de gorduras. Para isso, é necessário uma emulsificação nas gorduras para fazer a digestão. Quem faz isso são os sais biliares, que são os nossos detergentes biológicos, fazendo com que essas gotas de gordura se dissolvam e as enzimas possam atuar sobre os triglicerídeos e consigam diminuir as moléculas para serem absorvidas. Além disso, é necessário atrelar as gorduras em proteínas para superar a insolubilidade e estas serem transportadas pela corrente sanguínea. E quando essas gorduras forem retiradas do estoque, é necessário ativá-las quimicamente para neutralizar sua inércia química, permitindo a oxidação. Oi, gente! O meu nome é Adriano e eu vou falar a respeito da digestão exógena e endógena dos lipídios. A princípio, eu vou falar a respeito da digestão exógena dos lipídios, esses que são obtidos através da alimentação. Essa gordura é ingerida na dieta. Os sais biliares emulsificam as gorduras da dieta no intestino delgado, formando micelas mistas. As lipases intestinais degradam os triacilgliceróis. Os ácidos graxos e outros produtos da degradação são absorvidos pela mucosa intestinal e convertidos em triacilglicerol. Os triacilgliceróis são incorporados com colesterol e apolipoproteínas nos quilomicrons.
Os quilomicrons são grandes partículas produzidas pelas células intestinais, compostas de cerca de 85 a 95% de triglicerídeos, de origem da dieta, pequena quantidade de colesterol livre e fosfolipídios e de 1 a 2% de proteínas, estas que recebem o nome de B48, C3 e C2. Após o envelopamento nos quilomicrons, estes movem-se pelo sistema linfático e pela corrente sanguínea para os tecidos. As lipoproteínas lipase, ativada por ApoC2 dos capilares, converte triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos entram nas células. Estes serão oxidados como combustíveis ou esterificados novamente para o armazenamento. Já as lipoproteínas como VLDL, IDL, LDL e HDL são responsáveis pelo transporte endógeno, ou seja, de gordura presente dentro do próprio organismo, que são produzidos no fígado para órgãos específicos. O LDL, depois de um certo tempo, volta a ser reciclado no fígado e os que ficam dispersos pelo citoplasma são retirados pelo HDL, que faz o transporte reverso. O LDL e HDL diferem por conta da sua densidade. O HDL, sendo mais denso, é constituído de colesterol e alguns tipos de proteínas, enquanto o LDL, menos denso, é constituído de colesterol e pouca proteína. Oi gente, Fabrielle aqui de novo. Agora eu vou falar a respeito da mobilização de gorduras. Bom, os hormônios ativam a mobilização dos triacilgliceróis que estão armazenados nos adipócitos, na forma de gotículas lipídicas. Mas como é que isso ocorre? Quando os níveis de glicose estão baixos no sangue, ocorre o aumento do glucagon e da adrenalina, que se ligam nos receptores na membrana do adipócito. Uma cascata de reações enzimáticas faz com que haja a ativação da PKA, proteína quinase A, que fosforila a proteína peridipina e a enzima lipase, que é sensível a hormônios. Os lipídios ficam armazenados dentro da célula adiposa e a peridipina age como um escudo proteico na superfície da gotícula lipídica. Quando esta é fosforilada, muda sua conformação e abre espaço para que a lipase, que também foi ativada por fosforilação, atinja os triglicerídeos que estavam armazenados, que são convertidos em ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos são transportados pela albumina sérica, que é uma proteína, através da corrente sanguínea, até os órgãos que tiverem o transportador para ácidos graxos, sendo transportado para o interior da célula e encaminhado para a beta-oxidação. Olá, eu sou a Thalita e darei continuidade agora com o processo de beta-oxidação dos ácidos graxos. É um processo catabólico que ocorre em 3 etapas na matriz mitocondrial das células. A primeira etapa é a ativação de ácidos graxos ainda no citosol, que consiste na conversão de ácido graxo em ácido graxo coenzima A, pela adição de ATP e coenzima A. Na segunda etapa, esse ácido graxo coenzima A é transportado para a mitocôndria através do circuito da carnitina. Uma enzima chamada aciltransferase 1 retira a coenzima A do ácido graxo e insere a carnitina para atravessar a membrana da mitocôndria. Na matriz, a coenzima A é devolvida e a carnitina retirada pela aciltransferase 2. Na terceira etapa, esse ácido graxo coenzima A sofre uma série de reações sucessivas de oxidação, hidratação e formação de acetilcoenzima A. A cada reação, a remoção de unidades com 2 átomos de carbono para formar o acetilcoenzima A. Um ácido graxo de 16 carbonos, por exemplo, sofre 7 reações oxidativas, formando 8 moléculas de acetilcoenzima A, que serão importantes para a produção de ATP no ciclo de Krebs. A regulação desta via pode ocorrer de 3 maneiras: controle da degradação nos adipócitos por hormônios, como glucagon e insulina, controle da entrada dos ácidos graxos na mitocôndria pelo malonilcoenzima A, que é o importante intermediário da síntese dos ácidos graxos, e controle da oxidação propriamente dita, pela presença dos carreadores de elétrons FADH2 e NADH. Agora eu vou falar um pouco sobre a síntese dos ácidos graxos. É um processo anabólico, ou seja, o inverso do processo de beta-oxidação, e ocorre no citoplasma da célula. Primeiramente, a formação do malonilcoenzima A, a partir da condensação do bicarbonato
e do acetilcoenzima A, que é proveniente da oxidação do piruvato lá na mitocôndria. A partir daí, ocorre uma sequência de reações catalisadas pela enzima ácido graxo sintase, que envolvem a condensação do grupo acetil com 2 carbonos do malonil, hidratação e a redução de moléculas de NADPH. O resultado é a formação de um grupo acil saturado aumentado em 2 carbonos. Essa sequência de reações se repete, adicionando mais unidades de carbonos até formar o ácido graxo. Essa via é regulada pela atuação de hormônios. A insulina ativa enzimas que desencadeiam a formação do acetilcoenzima A no citosol e o glucagon inibe enzimas que atuam na síntese do malonil, assim como a própria presença do ácido graxo. Por fim, os ácidos graxos sintetizados podem ser incorporados tanto como triglicerídeos como em fosfolipídios. Muito bem, pessoal! Finalizamos aqui o resumão sobre a estrutura e o metabolismo dos lipídios. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais!